Gostaria de dividir com os senhores o que está aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e também no versículo 12. Tenho certeza que os senhores e as senhoras já conhecem essa passagem. Já sabem, já pregaram sobre ela, muitas vezes. Mas, no entanto, nós devemos entender que isso aqui também é para nós. Isso aqui também diz respeito às igrejas, às diferentes igrejas. Mostra que todos nós somos membros do quê, pessoal? De um só corpo. Não tem ninguém que diga assim, não, eu sou melhor do que aquele é melhor do que esse. No corpo, todos são importantes. Cada um tem sua finalidade. Não é verdade? E aqui diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 12, também no versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são o quê? Um só corpo. Então, o corpo é formado de muitos membros, mas ainda assim é um só corpo. Nós somos um só corpo. Nós somos conhecidos como o corpo de quem? De Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Qual a igreja do senhor, pastor? Evangelho Quadrangular. Evangelho Quadrangular. Pastor? Heroídes, do Evangelho Quadrangular. E o senhor, pastor? Auxiliar do pastor Heroídes. Evangelho Quadrangular. E o senhor, pastor? Evangelho Quadrangular. E o senhor, pastor? Quadrangular. Opa, Quadrangular tomou toda a frente aqui. E o senhor? Sou da Igreja Universal de Vila Caiçara. Universal de Vila Caiçara. E o senhor, pastor? Projeto de Deus. Projeto de Deus. E o senhor, pastor? Igreja em Células, Casa do Pai. Casa do Pai. E os senhores? Casa do Pai? Assembleia de Deus da Missão Suzano. Enfim, nós temos várias igrejas aqui. Várias igrejas. Somos vários membros, mas um só corpo. Nós não somos diferentes. Nós não somos adversários. Nós não lutamos um contra o outro. Nós caminhamos no mesmo rumo, ao mesmo alvo. Qual é o alvo? O alvo é o reino de Deus. E importa que ele cresça. Ele tem que crescer. Importa que ele apareça, importa que o nome dele seja glorificado. Importa que o corpo como um todo venha levar o reino de Deus a estar em evidência. Não é a igreja A, B, C ou D. Não é o pastor A, o pastor B ou o pastor C. Não, o que importa é o reino de Deus. E nós somos um só corpo. E todos temos a mesma importância. Deus nos chamou cada um dos senhores e tem usado o Senhor da maneira que Ele o chamou. Uns são mais agitados, outros mais calmos. E tem pessoas que vai chegar na igreja do Senhor e vai se identificar com a igreja do Senhor, que não vai se identificar com a nossa. E tem gente que vai chegar lá na Assembleia de Deus que não vai se identificar com a Quadrangular, com a Universal, com a Batista ou qualquer outra. Vai se identificar lá na igreja do Senhor. Então, para Deus, a sua igreja é importante, porque lá Ele quer salvar almas. E se nós entendermos isso e trabalharmos juntos, num só propósito, uma só fé, uma só direção, nada de divisão, nada de partidarismo, se nós trabalharmos juntos, nós vamos fazer muito mais pelo reino de Deus do que ficarmos
olhando, como o bispo falou para nós na nossa reunião, o bispo não precisava falar aquilo na reunião de pastores da Universal. Eu estou à frente do trabalho da Unigrejas e eu não sabia que o bispo ia falar isso na reunião. Eu estava com o bispo, normalmente nós ficamos com o bispo ali numa sala atrás do altar, antes da reunião, e ali ele vai nos dando direção, ensinando, falando muitas coisas. Ele não tocou no assunto que ele ia falar da Unigrejas na reunião geral de pastores. Ele não precisava falar sobre isso, mas ele fala para deixar cada pastor consciente que não existe divisão. O que existe é todos nós orarmos uns pelos outros, todos nós orarmos para que todas as igrejas, sem exceção, venham crescer para a glória de Deus. Porque é para a glória de Deus. E Deus é tão grande, glorioso. Se só a igreja do Evangelho Quadrangular crescer, é muito pouco para Deus. A igreja do Evangelho Quadrangular tem que crescer, assim como a Assembleia de Deus tem que crescer, assim como todas as demais igrejas têm que crescerem, porque se todas as igrejas crescerem e estiverem superlotadas de almas ganhas para o nosso Deus, ainda assim o espaço é pouco para tanta gente que tem para ser ganha aí fora. Sim ou não? Então não precisa haver divisão entre nós. E é isso que nós queremos passar para os pastores. Nós queremos dar as mãos e trabalharmos juntos, apoiarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, usarmos as ferramentas que nós temos para apoiar uns aos outros. Às vezes nós temos ferramentas em uma igreja que a outra não tem, mas que pode ajudar a outra com aquela ferramenta. Por quê? Porque se aquela igreja crescer, quem é que está crescendo? O reino de Deus, é ele que ganha. Se nós temos a visão em almas, e eu tenho certeza que é a visão de cada um dos senhores, então a nossa visão é que todos cresçam. A nossa visão é que almas sejam ganhas. Não importa se vai ser aqui ou se vai ser aí, na sua igreja. O que importa é que almas sejam ganhas. Então nós, quando entendemos isso aqui, nós entendemos o que Deus espera, a unidade que Deus espera de nós. Jesus, em João 17, ele ora, dizendo que ele quer que nós sejamos um com o Pai. É um com o Pai, não é, é uma igreja aqui, outra igreja ali, outra igreja lá, cada um na sua divisão. Não, é um com o Pai. Assim como ele é um com o Pai, nós sejamos um também. Ele espera que nós tenhamos essa unidade. E isso não é da boca para fora, pessoal. Isso não é um trabalho que nós estamos fazendo da boca para fora. Nós queremos de verdade estarmos juntos e nós temos feito isso, nós temos ido a várias igrejas, temos dado as mãos com muitos pastores, temos testemunhos de pastores que estavam a ponto de desistir. Eles queriam desistir do ministério. Hoje estão de pé, estão abrindo mais igrejas. Nós temos um pastor que ele disse, eu ia desistir do evangelho. Hoje ele está abrindo mais 10 igrejas. Por quê? Porque nós demos as mãos com esse pastor. Nós que hoje estamos agindo na Unigrejas, e quando eu digo nós, não é só eu não. Tem vários outros pastores, pastores da Bola de Neve, pastores da Renascer, pastores da Quadrangular, pastores da Assembleia de Deus, pastores de igrejas independentes, que juntos nós estamos dando as mãos para esses pastores e dando apoio espiritual e orando com eles e dizendo, o Senhor não está sozinho. E com isso, eles se levantam e seguem em frente. Então, aquele homem de Deus que o diabo queria destruir, ele não conseguiu destruir. Aquele homem de Deus está salvando almas. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? O que a Unigrejas ganha com isso? Nada.
Quem ganha é o reino de Deus, e é isso que nós queremos. Nós não queremos ganhar nada com isso. Nós queremos que o evangelho seja pregado. Nós queremos que a palavra de Deus se espalhe. Nós queremos que almas sejam ganhas.